Então tá, pessoal, boa noite a todos. Eu vou entrar um pouquinho aqui para vocês me verem aqui um pouquinho, né, para quem está nos assistindo via Facebook, Pérolas do Ramatiz. Meu nome é Deise Muti, eu trabalho no Triângulo da Fraternidade, da onde nós estamos filmando ao vivo. Então nós começamos o estudo sobre os orixás, e nós estamos na última parte desse estudo, que nós vamos pegar os orixás Oxum, Oxóssi, Nanã, Nanaburuque, Omulu e Oxalá. Então nós estamos passando para vocês também aproveitar todo esse conhecimento que está sendo repassado para a nossa corrente. Então aqui nós estamos mostrando aos poucos o que já foi estudado. Estudamos Lobá. Agora na Iemanjá, alguns tipos dela. Aqui foi colocado alguns atributos da nossa grande mãe. Deixando um pouquinho aí para vocês poderem dar uma olhada, para quem está assistindo. Seu instrumento a beber. E agora nós passamos para Oxum, que é a continuação do nosso estudo. Bom, aqui vocês podem ver que o seu nome deriva de um rio, Oxum, que corre na Yorubalândia, região nigeriana de Ijexá e Ijebu. Esse estudo é em cima dos orixás Yorubá, lá da África, que nós pincelamos também alguma coisa sobre os orixás na Umbanda. A Oxum nós podemos ver que ela é um orixá que rege o poder da fecundidade, a gravidez e o parto. Então aqui são alguns títulos dela, né? Orixá do amor, da candura e da meiguice, deusa da beleza, senhora das águas doces, rainha das cachoeiras, é a nossa mãe das águas, né? Das águas doces e frescas, que também pode ser transformadas em corredeira forte e incontrolável, quando há necessidade. Senhora do ouro e das pedras preciosas, Senhora da riqueza e da abundância. Nós podemos observar que tanto no rio como na cachoeira, à sua volta, tem sempre um grande... existe uma mata, existe muitos animais que vivem, né, que precisam daquelas águas, né? Por isso que ela é a riqueza e a abundância. Onde está o Oxum, né, fertiliza todos os vegetais, os animais, trazem os frutos à terra e aí propicia a manutenção da vida no planeta. A Senhora do Mel, o mel, ele é chamado também de sangue das flores, né? Ele é o símbolo do sabor doce, da essência amorosa da vida. Quando nós estamos muito assim, muito ácidos, que a gente já responde com uma pedra, então nós precisamos vibrar um pouquinho em Oxum, para a gente pegar esse melzinho dela. E o mel representa a doçura, o apaziguamento e a calmaria. Senhora, a grande senhora dos feitiços, Senhora da cabaça, fecundidade e fertilidade. A cabaça, que ela para quem conhece, é um porongo, né? É o porongo dividido ao meio. Então, geralmente o porongo tem uma parte, ele é assim, duas bolas unidas, podemos dizer, para quem não conhece, né? Então a cabaça, ela representa o mundo. O mundo necessita da vida. O Oxum é gerador de vida. As vidas que surgem nas barrigas,
né, é que vão dar oportunidade para o espírito reencarnar. Então, por isso que ela é a senhora da cabaça, que a cabaça é o grande útero do nosso planeta. Protetora da maternidade, ela cuida das crianças que estão dentro da barriga, ao nascer, até estar desenvolvidas o suficiente para entregar para a nossa mãe Iemanjá. Então, Oxum é aquela que vai nutrir, cura e protege. E o último título que eu escolhi foi uma palavra em Yorubá, Ialodê, que quer dizer mãe da comunidade. Seria o posto mais alto de uma comunidade. É esse nome que se dá e é esse título que Oxum recebe. Então agora aqui nós vamos pegar um pouco os seus atributos. Como já foi falado, ela rege as barrigas, gerador de vidas, permitindo a continuidade e manutenção de vida no Wayê. E esse gerador de vida não é só no ser humano, aí envolve todo também reino animal. Gestação de ideias, planos e sonhos. Para nós concretizarmos alguma coisa na nossa vida, ela tem que passar pelo plano mental, pelas nossas ideias, pelos nossos sonhos. Viver é planejar e sonhar. Se nós perdemos a vontade de sonhar e de planejar, nós morremos num corpo ainda que está vivo. Então nós necessitamos ainda estar vibrando em Oxum, que é gestar as nossas ideias, os nossos sonhos. E nós lutarmos, né, fazermos com que os nossos sonhos se materializem no plano físico na nossa vida. Presente nos ritos de iniciação. Então, quando algum médium passe por uma iniciação, ele fica em reclusão, ele não fica um tempo longe do relacionamento da vida profana. Então ele vai ficar dentro de um local sagrado, dentro do Abassá, dentro do ritual que foi relacionado para ele, seja um preceito ou uma consagração, mas ele vai ficar recluso, ele vai ficar com ele ali, ele não vai ler, ele não vai ouvir, atender celular, ele vai, inclusive, desconectar da vida profana. E nós chamamos isso do útero. O Abassá é o grande útero. E ali nós vamos deixando o velho para que o novo nasça dentro de nós. Então, por isso que a Oxum está presente nos ritos de iniciação. E é o amor doação, é aquele que está sempre acolhendo a todos. Então o instrumento dela é o ABB, na cor de cobre ou dourada, é a moleque, na forma arredondada ou oval, que lembra um útero. Esse orixá, esse ABB, ele tem várias simbologias, significados, né? Mas o que me tocou mais, eu fico pensando assim, ó, Oxum é a beleza, né? Ela está se olhando no espelho, ela está se vendo como ela é bela. Mas será que um orixá, que é aspecto do Criador, ele estaria vibrando numa coisa assim tão pequena, tão profana, que é a beleza física? Eu acho que tem que ter algo mais para isso. O orixá não iria se prestar para ficar ali olhando a tua beleza, como é lindo meus cabelos, como é lindo meus olhos, e muito mais do que isso. Eu acho que Oxum, ela tem esse espelho e ela nos oferece esse instrumento para, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente nos olhar no espelho de Oxum e olhar a beleza interna, aquela coisa mais bonita que nós temos dentro de nós, que nos liga com o Ludmar, que nos liga com o Criador. Aquilo que muitas vezes está escondido
nas sombras das nossas imperfeições, e nós esquecemos de olhar aqui. Nós não damos valor para aquilo. Nós damos valor, às vezes, para a nossa sombra, ou para a beleza profana. Mas ela nos dá o espelho para a gente ver as nossas qualidades. Aquilo que nós precisamos alimentar para chegar até o Pai. Aquelas virtudes que nós adquirimos no decorrer de diversas encarnações. E que talvez num momento até de sofrimento, de desequilíbrio emocional, nós temos que parar e olhar esse espelho e ver quanta coisa bonita que nós temos dentro do nosso coração, que nós temos no nosso espírito. Então eu acho que é aí que a mensagem que o Oxum nos dá, ora Iê, Mamãe Oxum, que quer dizer, ó Mãezinha da Bondade. Então esse é o nosso estudo sobre o Oxum. E agora nós vamos passar para o próximo orixá, que é o orixá Oxóssi, que é o guardião popular, ou caçador popular em Yorubá. Ele é o rei da floresta, senhor da caça. Senhor da caça, orixá relacionado. Nós não necessitamos sair com armamentos à procura de caça. Nosso armamento é todos os nossos talentos, as nossas oportunidades que a vida nos dá. Então é o orixá relacionado à fartura e à alimentação. É aquele que sai todo dia de manhã trabalhar e ganhar seu pão de cada dia para sustentar seu grupo, seu clã familiar. Ele é o Odé, caçador. Odé é um título que é dado lá no Urubá aos caçadores e guardiões das florestas e da caça. Nem todos os Oxóssis são Odés. Para ser um Odé, ele tem que ter muito conhecimento. O Odé é que ensina, ajuda, que permite o homem a levar, como eu já falei, o alimento para casa. E rei de Queto, lá na África, na velha África, uma cidade chamada Queto, e o seu culto foi mais propagado lá. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, Oxóssi viu toda essa imensidão de verde que o Brasil tem, e os escravos viram aquilo ali tudo, e aquelas terras imensas e o desejo deles de liberdade, eles começaram a cultuar, trouxeram esse culto lá de Queto para cá. E aqui foi conhecido no Brasil como rei de Queto. Então aí está um Oxóssi que rege a caça no sentido de provimento, né, naquelas que trabalham no sustento do grupo familiar, como já foi dito, fartura e prosperidade é a característica do seu reino. Alguém já viu uma mata, uma floresta árida, assim, sem nada? O próprio reino de Oxóssi, ele se mantém. Ele produz as suas sementes, faz com que os animais se reproduzem, ele alimenta, ele provê a vida que está naquele ambiente verde. Quando o alimento escasseia, Oxóssi fornece outra fonte de alimento. E a fartura está no ter, mas ter e não desperdiçar. Muitas vezes nós desperdiçamos, nós temos em abundância, mas desperdiçamos. Como é que nós desperdiçamos? Deixamos frutas apodrecer na geladeira, ou verduras, não ter condições de usar, ou cozinhamos demais alimentos e aquele alimento vai para o lixo, com tanta gente com necessidade. Então, esse ter e desperdiçar, nós vibramos na escassez.
E quando a prosperidade vem, ela vem quando nós compartilhamos aquilo que nós temos. Então, quando nós lembramos do outro, seja em que situação for, não só um alimento, mas numa roupa que está lá parada, e nós lembramos daquele que necessita e passamos adiante, nós estamos vibrando na prosperidade de Oxóssi. A liberdade é um dos atributos, ou melhor, eu acho, o principal atributo de Oxóssi. Oxóssi sempre busca novas paragens em todos os sentidos. Vamos colocar na nossa vida novas paragens e novas profissões, novos amigos, novo local para morar. Então, podemos usar isso nesse sentido. Novos campos de atuação, novas possibilidades. Isso é a liberdade de Oxóssi. É um orixá que não aceita cerceamento, ele não aceita imposição de limites, ele gosta do movimento. Quantos relacionamentos nós estamos presos e nós não conseguimos se libertar? Quantos sentimentos nós estamos presos de mágoas, de vingança, de inveja, ciúmes, e nós não conseguimos nos libertar? Essa é a mensagem de Oxóssi. Se liberte. Não leve essa carga pesada. Procura novas paragens, novas pessoas, novas possibilidades. O seu reino, ele propicia a continuidade e manutenção da vida, né? Desde os pequenos insetos, passa pelo reino vegetal e até os maiores mamíferos. Tudo ele propicia continuidade e manutenção da vida. Se por acaso há um desequilíbrio, que aquela floresta, aquela mata acaba ela se acaba, né? Ou uma extinção de uma espécie, seja vegetal ou animal, está desaparecendo, a responsabilidade não é do orixá, a responsabilidade é nossa. Nós não estamos dando a importância desse orixá, então nós manipulamos a natureza a nosso bel prazer, a nosso egoísmo, a nossa vontade imensa de ter, e aí o orixá responde. Caçador das almas, que ele, Oxóssi, é aquele que resgata a alma endurecida através da palavra em ação. Então é poder de ação e o aconselhamento. Ele vai buscar aquele que está ainda perdido, né? Que está perdido dentro dos sentidos, que chegou o momento, está maduro para poder da palavra em ação e aconselhamento, seja encarnado ou desencarnado, colocar, abrir os olhos para uma vida espiritual, para a alimentação do espírito. O instrumento é Ofá e Eru-Querer. O Ofá é o arco e flecha, que é o que está ali, né? O Eru-Querer é esse outro instrumento aqui. Somente os Odés, os caçadores, têm o arco e flecha. E o arco e flecha do Oxóssi só tem uma flechinha. Então, por isso que são os Odés que têm isso, porque ele precisa ter autocontrole, ele precisa ter uma observação e uma destreza para não perder o alvo. Porque se ele perder o alvo, vamos dizer assim, a caça, entre aspas, vai passar e ele vai perder a oportunidade. Então ele tem que ser assim, exímio para acertar no alvo. E o Eru-Querer ele é conhecido também como espanta-mosca. É um cetro feito de longo
fios de cauda de touro ou cavalo, é preso num couro enfeitado com alguns adornos, né? E os fios de pelos representam a ancestralidade. E todos os instrumentos que têm fios, uma quantidade de fios, geralmente é a representação da ancestralidade. E tudo o que a ancestralidade representa para nós. A nossa história de vida. Não dessa encarnação, mas o que nós fizemos das outras encarnações, que está guardada, né, em nós. Nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Né? Quem sabe aquele que viveu lá na África não foi nós uma vez. Então é o nosso ancestral, e esse ancestral está dentro de nós. Então nós temos que, vamos dizer assim, colocar para fora essa sabedoria. Né? E o Iruquerê serve para administrar os seres que habitam e protegem as florestas, que seriam os elementais, né? É o mesmo instrumento usado por Inhansã, só que a Inhansã, ela controla os legumes, e Oxóssi é para administrar os elementais nas florestas. Agora vamos passando para o próximo, que é a nossa Nanamburuquê. Esse termo Nanamburucu ou Nanamburucu é um termo precedente da língua iorubá, que refere às velhas, a mais velha das mães d'água. Nanã, ela significa raiz. É aquela que se encontra no centro da terra. Então aqui eu separei alguns títulos: Senhora dos Pântanos, dos Manguezais e das Águas Paradas, Dona da Lama, e aqui a lama que dá origem à vida, que é o elemento essencial para a modelagem dos seres vivos. Teve um etano lá que Oxalá utilizou de vários elementos para formar o corpo dos seres humanos, né? Então ele pegou o azeite, pegou o ar, pegou a pedra, pegou o pau, e nenhum desses elementos tinham, vamos dizer assim, seriam fáceis para modelar o corpo dos humanos. E Nanã olhando tudo aquilo ali, né? Aí chegou um momento que ela disse assim: Oxalá, deixa eu dar uma ajudinha aí para ti. Quem sabe tu pega o meu elemento. E mostrou para ele o barro. Aí quando ele começou a trabalhar no barro, ele viu a facilidade que é de criar os corpos com o elemento de Nanã. E ela conhece o segredo da lama. Por isso que Nanã conhece o início, o meio e o fim de todo ser vivente. Porque nós somos feitos do elemento que sai do ventre dessa grande mãe, que é a própria terra. Senhora dos Cauris, que eu coloquei a imagem ali, que é um molúsculo, um crustáceo, que mora nas terras úmidas, né, nos pântanos, nos manguezais. Sem vida, quando não tem o bichinho lá dentro, ele se transforma em símbolo da prosperidade. Lá na velha África, esses cauris eram utilizados, búzios também, que são chamados, eram usados como moeda ou objeto de troca. E eles também representam que todo no seu... volta ali um pouquinho, por favor. Aqui vocês vão ver um colar ali, minúsculo, mas quem sabe numa outra foto vai aparecer melhor. Aquele colar é feito de búzios, de cauris. E que representa os filhos que Nanã traz consigo. Então é a grande mãe, Senhora das Passagens. E, só volta um pouquinho. Senhora das Passagens, eu posso colocar ali também Orixá do Renascimento. Nanã não é a morte. Ela é a transformação. Tudo que cai no seu reino, na lama, no manguezal, ele se transforma, ele apodrece, retorna para o reino da terra e se transforma
em outra coisa. Então, Nanã é a transformação. Nos lodaçais e o interior úmido da terra, Nanã se utiliza da morte para a renovação do ser e do mundo. Quando o fruto cai na terra, né, o fruto apodrece e cai na terra. A terra, ela tem a sua umidade, ela não chega a ser uma lama, mas ela tem a sua umidade, que ela pega a umidade da noite, que é onde Nanã também, o orvalho da manhã, que é onde Nanã também está vibrando. E com aquele processo de umedecer a semente, aquele fruto apodrecido que ficou a semente, é a árvore, a futura árvore que vai vir. Então vamos pegar em alguns atributos. Ela rege a vida e a morte, que é uma renovação constante, né? Se não houver morte, não existiria a continuação da vida. Nós necessitamos morrer, nós temos um prazo de validade no plano físico. Nós vamos morrer, voltar para o reino de Nanã, para, transformado em uma outra encarnação, retornar e aplicar os nossos talentos. Então ela se utiliza da morte para a renovação do ser e do mundo. Acolhe os espíritos desencarnados e os encaminha ao Orum, no caso é a senhora do plano astral, orixá da transformação, que nós já conversamos, e agora aqui é seu instrumento. O instrumento é o Ibiri, aquele instrumento assim. E o Ibiri, ele rege a vida e a morte numa renovação. Não, perdão, passa a borrachinha, pessoal. O Ibiri, ele é feito de nervuras do dendezeiro. Ele é enfeitado com búzios, sempre tem búzios com Nanã, que carrega todo o seu poder e distribui o seu axé. Quando o orixá, quando a entidade que representa o orixá Nanã se manifesta, geralmente ela posiciona com a mão direita o seu ubiri, né? Como se aquele braço direito fosse a extensão, o ibiri fosse a extensão do seu braço direito. Então ela vem arcada, né, com o braço direito mais na frente, mas na verdade é o seu ibiri. Então o seu ibiri faz parte do seu corpo. Ela embala o ibiri como se fosse uma criança. E uma de suas pontas é voltada para baixo, numa simbologia que a vida sempre retorna. A saudação é Saluba Nanã. Venha em nosso auxílio, Nanã. Então terminamos agora Nanã e vamos entrar em Obaluayê, Omulu, que são dois nomes. Ali embaixo é o Rei, Dono, Senhor da vida e da terra. Vocês podem notar nessa imagem, as pipocas estão ali, ó, estão se soltando. E na dança de Obaluayê, quando as suas palhas se levantam, aparecem os raios de sol, que é muito forte. Por isso que ele tem essa roupa de palha, porque se esse raio atingisse nossos olhos, cegaria. Então, por isso que ele tem essa palha, e quando ele dança, esses raios de sol vêm nos iluminar, vêm nos fortalecer na nossa caminhada aqui na Terra. Então, alguns títulos. Obaluayê é a manifestação mais jovem de Omulu. E Omulu, Rei, Dono, Senhor da vida, é a sua energia mais idosa. Rei e Senhor da terra. Então, se nós olharmos, observarmos os dois nomes, Rei e Senhor da terra, Senhor de todos os espíritos da terra, Pai da quentura. Chamou também ao Pai da quentura.
Omulu também é o pai da quentura. A quentura de Omulu, de Obaluaiê, é o próprio Sol. É o calor é o calor que o planeta necessita para que exista vida. O momento que ele rege, que Obaluaiê rege esse calor do Sol, é aquele horário em que o Sol está mais forte, quando a temperatura da Terra e do Sol chega aos extremos. Então nós podemos ver que nesse horário de verão agora, provavelmente deve ser em torno de meio-dia, 1h, é o ponto, assim, o auge da vibração de Obaluaiê Omulu, médico dos pobres. Então aqui nós vamos a alguns atributos. Ele rege as febres, geralmente sintomas de uma doença. Então, ele é o pai da quentura. Então, se nós fizermos um relacionamento com esse atributo dele, que é a quentura, nós podemos afirmar também que ele se liga na febre, porque a febre é o calor do corpo humano por um desequilíbrio e ele coloca aquela moléstia para fora. É um sinal, que o corpo não está bem, então alguma coisa está errada. Então a febre é o sinal que está vindo uma doença aí. Rege os efeitos e as curas das doenças e o suor. Então, os efeitos da doença é a própria pipoca. A doença vem, ela está escondida, ela está acomodada dentro do nosso corpo, ela não se manifestou ainda. Quando ela se manifesta, é a pipoca explodindo. E aí nós temos como ir lá buscar um tratamento adequado. E o suor é um indicativo que a febre está extinguindo. Então, que o tratamento, aquele momento do estouro da pipoca está passando, então o suor vem porque a febre está baixando. Ligado às coceiras, às alergias, aos comichões e às queimaduras, então tudo o que leva à pele, né, é regência de Obaluaiê. E o orixá relacionado ao corpo físico do homem. É o elemento terra, né? É o que nós necessitamos para a gente viver aqui no plano físico. Então o instrumento aí é um xaxará, feito de nervuras das folhas novas das palmeiras. Eles são enfeitados, como vocês podem ver, com pequeníssimas cabaças ali em cima, né? Tem 4 ali mostrando nessa foto. E nessas cabaças estão os remédios ou substâncias poderosas que são utilizados para a obtenção da cura. E ele é ornamentado todo com os búzios, os cauris, que são os pequenos moluscos que representam a existência da vida no interior da Terra, a ancestralidade e a evolução. A saudação a Totô, silêncio. A Totô, meu pai, silêncio. Então agora nós vamos passar para o nosso último orixá, Oxalá, que quer dizer o grande orixá, o rei do pano branco, que faz parte dos orixás Funfun. E ele se divide, quer dizer, tem se desmembra no Oxalá velho, que seria o Oxalufã, e o Oxalá novo, que seria o Oxaguiã. Então agora nós vamos estudar um pouquinho o Oxalufã. Então essa forma de um velho, de um idoso, curvado, representa que ele leva o peso do mundo nas costas, porque é o nosso grande pai. Ele é o senhor do mundo físico,
Oxalá velho, Senhor do mundo físico, Senhor da criação e dos seres humanos, Pai das cabeças. Ele, juntamente com a nossa grande mãe também, Mãe Iemanjá, que é a mãe de todos os Oris, eles fazem um par que é chamado de Senhores da Cabeça Física, Iemanjá e Oxalá, Oxalá, considerado o orixá maior ou pai maior, grande pai. E agora passamos para os atributos. É responsável por tudo que existe no universo. Sob a sua regência está o princípio da existência, a ancestralidade, a vida e a morte. É ele que rege. Amor fraterno, paciência, bondade, tolerância, calma. São esses atributos que nós precisamos chegar. Quando nós conseguirmos vibrar, quando nós conseguirmos praticar, sem fazer esforço, nesses atributos, nós estaremos provavelmente fora da roda das encarnações. Nós estamos bem mais perto de ouro do mar. Rege o início e o final dos ciclos. Rege a ética, a sabedoria e a paz. Tanto que o nosso mundo precisa. Nós precisamos de muita ética. Nós precisamos ter caráter. Nós precisamos estar vibrando muito em Oxalá. Domina a essência da vida e seu instrumento é o Opaxoró. O Opaxoró, nós vamos agora falar um pouquinho desse instrumento. É um cajado, ele tem 3 pratos. Esses 3 pratos simbolizam a supremacia que Oxalá tem, Oxalufã, sobre os mundos dos seres humanos. Eu coloquei aqui seres humanos e alguns, que seria o mundo dos seres encarnados e desencarnados. E dos orixás também. Ele é o grande orixá. Ele tem um poder sobre o início e o fim dos ciclos. Os pratos estão ali, porque ali está onde Oxalufã carrega e distribui o alimento sagrado para todos os seres humanos. É o alimento sagrado. O que é o alimento sagrado? Não é o nosso alimento material aqui. O alimento sagrado é aquele que nós necessitamos, é aquele que nós precisamos estar em constante reflexão sobre todos os aspectos da nossa existência. Qual o motivo de estarmos aqui? Será que nós estamos aqui a passeio? Será que eu não preciso fazer nada na minha vida? Eu posso patrolar todo mundo que estiver na minha frente? Então aqui, esses pratos, ali que está o nosso alimento. Nós precisamos ali acessar o que está naqueles pratos para nos alimentar e chegar até o Pai. E esse alimento é um alimento constante, é um alimento diário. Outra coisa que tem esse Opaxoró, esse cajado, é um cajado grande, ele é a ligação entre o Orum e o Aie. Então, apesar de nós estarmos separados pelas nossas vibrações mais densas e que nós somos cegos, nós não enxergamos o outro plano, nós não vivenciamos os outros planos, né, pela nossa vibração, porque o nosso mundo, neste momento, é o plano físico, ele liga, então, o Orum e o Aie. E o mensageiro é aquele pássaro, é aquela pomba que está lá em cima, que vai fazer a ligação entre esses mundos. O Oxalufã, com seu Opaxoró, ele lembra o velho pastor com seu cajado. E vamos dizer assim, pela idade, né, por ser aquele velho, ele simboliza que ele traz toda a sabedoria. Ele é um profundo conhecedor. Então nós temos que estar vibrados nesse orixá, para que a gente possa aprender todo esse conhecimento que ele guarda em si. E
por último, a saudação. Desculpe, epa, epa, babá. Saudamos o Pai. E por último, agora, nós estamos no Oxaguiã, que é o Orixá Oxalá Novo. E vocês podem perceber que a imagem dele é diferente. Ele é um jovem, ele tem, além do pilão e da mão do pilão, ele tem uma espada, ele tem o ofá de Oxóssi ali. Aqui não aparece, mas ele tem um escudo também. Então, ele também é conhecido como Orixá Comedor de Inhame Pilado. É o Senhor da materialidade, porque ele proporciona ao homem a condição de colocar em prática seus pensamentos, suas ideias, para que ele invente, produza e sempre que possa, através dessas suas invenções, dos seus pensamentos, ele possa caminhar por novos rumos, construindo novos conceitos, abrindo novos caminhos com paz, diferente de Ogum. O Ogum abre o caminho com mais dinâmico, com mais força. Guerreiro branco da evolução. Então, como ele é um guerreiro, mas ele vibra na cor branca, que é dos orixás Funfun. Então, ele traz a sua paz. Então, Oxaguiã, ele traz a agitação, ele traz o vigor, ele traz a energia, ele traz a guerra. Ele é um guerreiro, mas ele traz para trilhar novos caminhos e não para destruir. Ele não há nenhum movimento na nossa vida, não há nada. Se a gente quiser chegar numa transformação, numa mudança na nossa vida, se nós queremos crescer, nós precisamos lutar. Nem que seja conosco. Aqui, eu aqui, ó, brigando comigo, brigando com as minhas sombras, brigando que eu errei novamente, eu não aprendi. Então, essa é a guerra de Oxaguiã. É uma guerra mais calma, né? Senhor do pilão e do inhame. Então vamos para os atributos. Representa o nascer do sol, o nascer do dia. Então é aquele primeiro raio do sol que vai esquentar a terra fria da madrugada. Então Oxaguiã representa a luta dele. Ele vem com a claridade para vencer a escuridão da noite, acordando todos nós e ajudando o homem a criar um novo ciclo no seu dia a dia. Rege as lutas pela paz, as guerras para a manutenção da justiça e do bem. Ética e moral, assim como Oxalufã é um dos seus atributos. Poderoso estrategista de batalhas. Então, Oxaguiã, ele evita a todo custo o confronto direto. Primeiro, ele vai recorrer a todos os pontos que possam promover a paz. Ele vai se utilizar de todos os instrumentos que ele tiver para implantar a paz. Agora, se não conseguir, daí ele vai à guerra mesmo para fazer a transformação, para fazer a mudança, ou naquele ser, ou naquele grupo, ou naquela aldeia. Então aqui nós temos o instrumento dele, que na verdade não é o pilão. O instrumento dele é a mão do pilão com a espada. Lembrando que um é o seu lado guerreiro, que é a espada, né? Que é o Idá. Com a mão do pilão, tinha uma época, lá na velha África, que se plantava os grãos, né? Os grãos de trigo, o arroz, todos os tipos de grãos, mas eles não sabiam o que fazer com aquilo. Até o inhame, por isso que ele é o comedor de inhame, ele adorava inhame. E aí ele inventou o pilão, e aí a mão para socar. A partir daí, vamos dizer assim, apareceu a farinha,
apareceu uma maneira melhor de conservar os alimentos. Então, a mão de pilão é um instrumento, além de uma maneira material, que ajudou muito aquele tempo lá atrás, os africanos. Hoje nós não necessitamos nisso, nós temos as máquinas, né? Mas a mão de pilão, além disso, ela repete o movimento que liga o céu e a terra. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos bater. Então nós ligamos o céu, o Orum, e a terra, o Aie, garantindo a nossa permanência através da comida, do pão dado em forma de presente por Oxaguian. A sua saudação também pode ser Epa, Epa, Babá, como também saudamos o Pai, e Xeueu Babá, que é a saudação própria de Oxaguian, que é obrigada, Pai. É isso, meus irmãos. Encerramos então essa parte dos orixás, desde Oxum até Oxalá. Espero que eu possa ter ajudado na compreensão dos atributos e todos os aspectos desses orixás.